Então, muito bom, muito obrigada a vocês por estar com a gente. Hoje é sexta-feira, o dia antes do dia da menstruação. Estamos muito, muito felizes de estar com a gente hoje para abrir nossos talks da Pentis, a Rayane, da Unicef, e Carolina, da Conexão Favela, para fazer uma troca com a gente sobre a pobreza menstrual em dados e o impacto na vida das adolescentes. Na Pentis, a gente faz parte do Compacto Global da ONU e também algumas alianças focadas na educação sexual para as mulheres. E uma coisa que me choca muito nesse trabalho é que a gente vê no Brasil, é um dos países que tem a maior taxa de gravidez adolescentes, que tem muita oportunidade para educação sexual nessa idade. E a gente sabe que a pobreza menstrual não é só falta de acesso aos produtos menstruais, mas também educação e infraestrutura. Então, muito obrigada por estar com a Pentis hoje. Eu tenho também da equipe Pentis, Gabriela, para moderar esse papo com vocês. Então, eu vou passar para ela começar com as introduções. Obrigada, Amy. É um grande prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Então, como a Emily já adiantou, a gente está com a Rayane, oficial de desenvolvimento e participação de adolescentes do Unicef Brasil, com a Caroline, fundadora do Conexão Favela. E aí eu queria, nesse primeiro momento, na verdade, pedir para vocês se apresentarem, né, e falarem um pouco do que vocês fazem hoje. Carol pode contar um pouquinho do início de Conexão Favela, mas, Rai, se você quiser iniciar também se apresentando, vamos lá. Então, tá bom, vou começar. Eu sou a Rayane França, eu sou oficial da área de desenvolvimento e participação de adolescentes aqui no território amazônico e tenho atuado também com o tema de dignidade menstrual dentro do Unicef Brasil. Então, o Unicef Brasil iniciou seu trabalho fortemente com o tema de dignidade menstrual e que a gente tem impactado diversas meninas, diversos adolescentes em geral, pessoas que menstruam, dentro das nossas ações, pensando em levar informação, rodas de conversa sobre autoestima, o corpo, elementos necessários que são essenciais no processo de desenvolvimento de adolescentes. Então, assim, a gente desde já agradece a oportunidade da gente estar nesse espaço e fazer essa troca de experiências. Obrigada, Rayane. Bom, eu sou a Carol, cofundadora e presidente do Movimento Conexão Favela. Estou muito feliz de estar participando hoje desse papo, porque tem tudo a ver com o impacto que a gente quer gerar, que é levar o acesso à informação e educação para pessoas em vulnerabilidade social. E, bom, a Carol aqui é uma mulher muito engajada nas causas sociais. Eu sou uma empreendedora social, mas que também atuo em outros ambientes, e aí no mundo corporativo, falando do trabalho, da responsabilidade social que as empresas precisam ter. Então, eu estou envolvida nesse trabalho há um tempo. E no Conexão Favela, assim, eles uma organização recente, falando um pouco da nossa fundação, que foi em 2019. Então, quase 3 anos estamos aí em atividade. Nós nascemos com um propósito de educação e acesso à tecnologia para jovens em vulnerabilidade social, e nós atuamos em uma comunidade que fica na zona norte da cidade de São Paulo, que é o Jardim Peri, e desde que começamos, nosso trabalho foi muito em parceria com uma associação de moradores desse bairro, que é o Instituto Jardim Peri, e lá nós desenvolvemos as nossas ações. Somos hoje uma organização da sociedade civil, então tudo começou como um movimento que se tornou agora uma instituição há pouco mais de um ano, e nós temos uma equipe totalmente formada por voluntários que trabalham com esse grande objetivo de construir pontes onde a sociedade estabeleceu muros. Então, a gente fala muito isso porque realmente há uma divisão pela desigualdade social e estrutural do nosso país entre favela e asfalto, e a gente quer minimizar esse distanciamento. E aí, com o nosso trabalho, muito focado no jovem, mas entendendo que no entorno do jovem a gente tem uma família, a gente tem a comunidade. E aí nós temos muito as mães, o papel das mulheres ali, que são mães desses jovens. Então, a gente iniciou um projeto com essas mulheres da comunidade,
chamado de Círculo do Amor Próprio, que é uma roda de conversa para trazer informação e empoderamento para essas mulheres do seu corpo, do seu lugar de fala, e que elas podem ser donas das suas próprias histórias, e elas precisam ter o conhecimento disso. E aí que a gente fez uma parceria linda com a Pentes, que já a gente vai contar um pouquinho mais também. Com certeza, vamos falar sobre isso. Obrigada, gente, por essa introdução. E aí, vamos começar falando de pobreza menstrual. Eu sei que, Rayane, você usa esse termo dignidade menstrual, né? Muito interessante. E aí eu queria trazer o conceito, né? A descrição que a gente tem visto, porque antes se falava muito sobre o acesso ao produto para combater a pobreza menstrual. E como a Emily falou mais cedo, hoje a gente tem esse olhar muito mais amplo, que depende também do acesso à educação, a infraestrutura para o manejo da higiene íntima. E eu queria saber, Rayane, se você concorda com essa definição, se você acha que é isso mesmo. Não, a gente concorda 100%, né? Porque quando a gente fala de pobreza menstrual, né, a gente também está considerando como uma pobreza multidimensional. Então, quando a gente fala dessa pobreza multidimensional, a gente está falando, né, justamente sobre a falta de acesso a produtos adequados para cuidado da higiene menstrual. A gente está falando sobre a ausência de banheiros seguros e bom estado de conservação, a falta de água, saneamento adequados, né? Então, assim, também a gente está falando sobre a insuficiência, né, também de informações sobre saúde menstrual, né, o autoconhecimento sobre o corpo, os ciclos menstruais. E quando a gente, né, esse tema também, quando a gente fala dessa pobreza menstrual, a gente também está falando sobre tabus, né? Tabus, preconceitos, e não somente a questão econômica, né? Não somente a falta do insumo, mas também ter esse olhar muito mais amplo sobre o que é esse conceito, né? Sobre pobreza menstrual, e entender como ela impacta diretamente a vida de pessoas que menstruam, né? Então, a falta desses acessos a insumos, serviços, né? E claro, seus direitos como um todo. Não, é isso mesmo, assim, acho que você resumiu tudo. É muito bom começar, né, com essa visão muito ampla, porque é o que a gente falou, não é só a questão do acesso financeiro, acesso ao produto. E aí, Carol, até entrando um pouco nesse conceito, a primeira vez que a gente conversou para realizar um evento, né, que trouxesse dignidade menstrual, você nos trouxe essa questão de ter um evento bem completo, né, levando informação ginecológica mesmo sobre menstruação. A gente tinha pessoas para até promover momentos mais de autoconhecimento, conexão com o seu corpo. E eu queria que você nos contasse, né, como você percebeu essa necessidade, que não precisava ser só uma doação, mas todo um movimento mesmo, um evento para isso. Perfeito. Pois acho que assim, essa sensibilidade, o cuidado que a gente teve de não só entregar e fazer a doação e apenas o produto ali, foi muito pelo trabalho que a gente já vinha se aproximando da comunidade. A gente já tinha feito um encontro com essas mulheres, que foi mais um dia de beleza para poder trazer temas como autocuidado, e isso tinha acontecido no final de 2020, então já tinha quase um ano, né, do nosso contato presencial, apesar da gente ter continuado estabelecendo ali alguma relação através, né, de grupo no WhatsApp, assim, a ferramenta de comunicação que a gente tinha com elas, muito pelo isolamento que também a pandemia trouxe, dificultou nossas ações no território por esses motivos. E aí, com isso, quando a gente fez esse evento, a gente fez um momento de escuta, porque nosso propósito, assim, com esse trabalho, o projeto do Círculo do Amor Próprio, especificamente, era muito ser um lugar de troca e não de levarmos uma educação como se fôssemos, né, colonizadores ali, que a gente está num lugar, né, acima, e não, todo mundo num lugar de igual para igual.
e onde a gente também está ali para aprender, e às vezes muito mais para levar perguntas do que dar respostas, né? Porque eu acho que quando a gente se questiona, e é isso o nosso papel ali, levando a informação, é que elas se questionem, elas entendam, queiram conhecer melhor o seu corpo, os seus direitos. Então, com isso, a gente viu que precisava de um evento com cunho informacional e que viesse justamente para desconstruir muitos tabus que tem, né, o corpo da mulher, o sangue. Então, a gente teve que levar isso com uma cara mais, assim, interessante para elas. E aí, acho que o como comunicar foi bem importante, porque a gente teve até esse cuidado de não levar como saúde menstrual. Foi a primeira coisa, como a gente chamaria o evento, né? E foi saúde da mulher. Mas era pra gente falar sobre a menstruação e sobre os ciclos. Ai, muito legal, Caroline. Eu lembro até algumas fotos desse evento que a gente fez com vocês, a doação. Uma mulher que estava junto com a parede chorando. Eu acho que foi uma das fotos mais impactantes do evento. E para mim foi muito claro que um produto, só dando produto para uma pessoa não faz isso, entendeu? Então a gente vê até Pentis, quando a gente lançou, muito tabu e uma relação complicada entre mulher e o ciclo menstrual em geral, para todas as mulheres, não? E todas as pessoas que menstruam também. Então, levando, não só educação, mas quebrando um pouco essa desconexão com o corpo, traz um impacto também, traz um impacto real para a pessoa de se sentir mais em sintonia com o corpo, de aceitar o corpo, aceitar o que é natural para ela. E eu vi, para mim foi uma coisa que eu falei, gente, foi uma coisa transformativa para essa pessoa, não? Porque ela tinha algum breakthrough durante essa sessão. E para mim isso leva muito a inspiração, porque realmente a parte educacional e a troca de ouvir, que você falou, vamos ouvir mais do que falar, isso às vezes traz mais impacto até do que qualquer outra coisa nesse momento. Totalmente. Concordo, foi bem especial. E aí, Amy, você falou, né, dessa questão do tabu que é a menstruação. Então, se a menstruação já é um tabu muito grande, imagina a gente falar sobre pobreza menstrual, né? Que as pessoas até às vezes têm vergonha de, né? A gente sabe que pessoas em geral faltam na escola por às vezes estar menstruadas. E aí, Rayane, a gente aqui na Pensa até temos dificuldade de encontrar pesquisas e dados sobre esse tema. Não sei, na Unicef, como é isso para vocês, vocês também veem que a pobreza menstrual é um tabu, e não sei também se você tem alguns dados para dividir com a gente, algumas informações, só para a gente colocar também em números a dimensão do problema, assim. Isso é verdade. É muito difícil a gente encontrar informações, dados desagregados que possam, né, corroborar a nossa narrativa quando a gente vai falar sobre o direito, né, à menstruação, o direito a essa dignidade menstrual que a gente tanto está falando, né, e para a gente combater essa pobreza menstrual. Então, né, no ano passado, o Unicef, juntamente com o Fundo de População das Nações Unidas, o UNFPA, a gente lançou um relatório, né, que é o relatório Pobreza Menstrual no Brasil, Desigualdades e Violações de Direitos, né? Então, ele foi lançado em alusão ao 28 de maio, né, que é o Dia Internacional da Dignidade Menstrual. Então, nesse relatório foi muito interessante, porque nós conseguimos fazer uma organização de dados que nos permitiu ter um olhar e entender qual era a dimensão, né, desse problema que a gente está falando, né? Qual é a dimensão dessa pobreza menstrual, né? Então, assim, e aí a gente tem alguns números que eles são bem interessantes, porque eles são muito alarmantes, né? Então, a gente fez um recorte de olhar para o menstruar na escola, principalmente porque é o foco de trabalho do Unicef, mas também a gente fez um olhar, um aparato para as questões de água, saneamento e higiene. Então, assim, a gente tem informações que, por exemplo, mais de 4 milhões de meninas, elas são privadas de pelo menos um item
né, de higiene menstrual na escola. Então, a gente está falando de papel higiênico, a gente está falando do acesso ao banheiro, água, sabonete. Então, todos esses insumos. Então, mais de 4 milhões de meninas, elas são privadas de pelo menos um desses itens. Né? Então, assim, a gente entende que esse processo do menstruar na escola, ele acontece 90% para as meninas entre 11 e 15 anos de idade. Ou seja, é uma fase que elas estão durante a escola. Né? Então, assim, a gente vai olhar que elas passam de 3 a 7 anos menstruando no ambiente escolar. Né? Então, assim, isso é muito importante, por isso que a gente reforça essa necessidade de falar sobre menstruação na escola. Né? Então, a gente também tem informações que eles demonstram que mais de 321 mil alunas estudam em escolas que não possuem banheiro em condições de uso. A gente tem mais de 1 milhão de meninas que frequentam escolas que não disponibilizam papel higiênico nos banheiros. A gente tem mais de 3,5 milhões de meninas que não têm acesso a sabão após o uso do banheiro. E isso é um dado muito interessante, né? Porque a gente consegue ter esse panorama da importância da gente pensar políticas públicas, ações, investimentos, né, para garantir esse direito de menstruar dentro da escola. Né? Então, assim, e a gente também, olhando, né, para esse caráter da pobreza multidimensional, a gente conseguiu identificar no relatório que quase 2 milhões de meninas no Brasil vivem em casas com muita dificuldade na renda familiar, né? Então, assim, e aí a gente está falando sobre dificuldade na alimentação, a gente está falando, né, de insegurança alimentar, a gente está falando dessa pobreza voltada à questão da garantia dos insumos, a gente está falando de uma pobreza econômica. Então, assim, é muito importante a gente ter, né, esses dados, esses indicadores, né, que demonstram, e a gente consegue ter, né, um pouco mais de insumos para a gente conseguir fazer uma advocacy que seja interessante, né? Então, e claro, né, pensando também nas questões de gênero, raça e etnia, que também são importantes a gente olhar, né? Porque a gente entende, né, dentro do relatório, conseguimos descobrir que a chance de uma menina negra morar ainda em uma casa, né, que não tem nenhum banheiro, é 3 vezes maior do que uma menina branca. Então, assim, né, e que as escolas, as meninas, né, que estudam na região norte, por exemplo, elas têm menos acesso a condições de banheiro nas suas escolas. Então, que são dados extremamente impactantes para a gente pensar, né, nesse empoderamento dessas meninas, na garantia de seus direitos, né, para esse menstruar e ter uma vida, um desenvolvimento saudável, respeitoso, cuidadoso, né, durante esse período do menstruar, principalmente o menstruar na escola. Nossa, são realmente muitos dados alarmantes mesmo. E é muito importante você trazer essa questão da escola, né? E até de quantos anos estima-se que elas estão menstruando em período escolar, porque a gente consegue começar a entender os impactos, né, disso na educação. Então, não é só uma questão, como a gente falou, né, da falta de acesso, mas então isso se estende para o viés da educação. A gente vai conversar também com uma ginecologista, mas a gente sabe que às vezes as pessoas tentam até economizar o produto e acabam usando por muitas horas, o que pode gerar infecções, então acaba se tornando uma questão de saúde pública também. Então, esses impactos vão se estendendo, né? E aí, Carol, eu queria também perguntar para você que tem esse contato com as adolescentes que a gente conversou no dia, se você tem alguma história, presenciou uma situação de pobreza menstrual. Se eu lembro que no dia algumas das garotas contaram coisas que elas deixavam de fazer, mas não sei se você tem alguma experiência para trazer. Pronto. Bom, eu acho que tendo esse contato e a proximidade que a gente criou, as conversas sobre isso, elas começam, né, nesse lugar da roda de conversa, mas não terminam ali. É algo que vai ter continuidade, ser levado para a menina que foi com a mãe. A gente tinha isso, a presença de mães e filhas nesse dia, então isso foi muito especial. Isso vai perpetuar, vai levar, né, vai espalhar a mensagem para
menina que vai falar com a sua amiga, a mãe que vai falar com a tia, e assim, a gente sabe, né, e um dos relatos assim que eu vi nessas trocas, elas traziam muito a questão voltada ao preço, né, do absorvente, que realmente hoje o absorvente descartável que você encontra no mercado encareceu muito, até questões econômicas do país, aumento da inflação, a gente sabe o quanto está caro, e para um lar onde são 4 mulheres menstruando, uma mãe, 3 filhas, a situação que a gente encontrava lá. Como é, né, equilibrar isso? Como é deixar de comprar, às vezes, um alimento que vai precisar ali para ter esse mínimo de higiene, e abrir mão de uma coisa por outra, e tudo, né, falando que são direitos humanos aqui, o acesso à saúde, à alimentação. Então, assim, como ponderar isso como uma mãe de família, né? E aí eu ouvi relatos de meninas que tinham uma dificuldade de compartilhar aquilo com a mãe, onde era um lugar, assim, de que nem sabia como falar sobre o assunto, porque o assunto já era um trauma para a mãe, que tinha um fluxo muito intenso, e aquilo ali gerava para ela um período caótico, que acontecia todo mês, né, como sabemos. Então, assim, para a mãe falar com a filha já existia essa barreira, e a filha, quando ficou menstruada pela primeira vez, né, no seu período de menarca ali, ela acabou não compartilhando com a mãe, não sabendo da existência de um produto como um absorvente para poder regular e ali, né, ser a higiene para ela no momento do período menstrual. Ela usava um paninho, ia trocando esse paninho, e é lógico que aí você tem toda uma questão de saúde sendo impactada, né, sendo interferida ali nessa higiene, nesse lugar de higiene mínima que ela precisaria, e que pela falta do acesso à informação, ela levou aquilo por anos, assim. Pelo que ela contou, assim, foi algo que, uma menarca ali entre 13 e 14, que se estendeu até quase 18 anos, sem conversar disso com a mãe. Então, anos tratando dessa forma algo que vinha todo mês ali para ela, né? Porque é o nosso ciclo menstrual, então. Nossa, Caroline, eu acho que você traz um ponto muito importante, não, ao lado da economia, não, e essa escolha que às vezes as famílias têm que fazer entre comida, às vezes, ou produtos menstruais, e que na Pentis que a gente tem muitos programas de doações, a gente ouve muito, até meninas que falam, eu nunca usei absorvente, nunca consegui comprar, e acaba usando jornal, usando várias coisas que até pode trazer infecção séria. Até a gente vai conversar amanhã ou domingo como médico sobre isso, ginecologista, que já trabalha com vários casos assim. Mas eu acho na Pentis, isso é uma coisa que a gente vê muito com produtos reutilizáveis, trazer uma economia a mais junto com o acesso. Então, a gente acredita muito que produtos reutilizáveis nesse espaço vão e tem potencial de acabar com a pobreza menstrual, porque até conversando com muitos programas que já existem de doação, se você dá um absorvente descartável, um produto descartável um mês, você dá acesso para um mês. Se você dá uma Pentis para uma pessoa, você dá para anos, 4, 5 anos de acesso de uso, que realmente até pode resolver um problema dentro de uma comunidade para um período muito maior. Então, e muitas dessas comunidades também nem têm a infraestrutura para tirar lixo, não? Muitas vezes elas estão queimando lixo, então até resolve 2 problemas, o problema do lixo gerado, também a economia, e outro lado, a sustentabilidade, que a gente acredita que é muito importante, não? Então, eu acho são pontos muito, muito relevantes para todos nós que talvez nunca teve essa experiência, traz essa empatia de entender realmente a situação de muitas meninas. Eu acho que os dados mostram que 1 em 4 meninas no Brasil, não, estão com falta de algum produto ao lado de higiene menstrual. Então, um número muito grande. Sim, concordo. E a Carol também trouxe uma questão muito interessante, que é desse impacto psicológico também, né? E aí, mais uma vez, né, por ser um grande tabu, muitas vezes a gente desconsidera, quando a gente está falando de dignidade menstrual, quais são os impactos psicológicos causados por isso. E eu queria te perguntar, Rayane, se você
se vocês têm alguma experiência em relação a isso, se você pode trazer um pouco do que vocês veem, assim, de impacto psicológico. Sim, todas as vezes que a gente realiza alguma roda, né, de conversa com as meninas, esse tema ele sempre vem muito forte, ele sempre vem carregado de muitas emoções, né, que só quem já passou por uma situação de pobreza menstrual, né, consegue trazer, né, o quanto aquilo ali a afetou. Então, cada vez que uma menina, né, derrama uma lágrima, se emociona, tem uma voz travada ao falar desse assunto, a gente entende que ela foi afetada psicologicamente, emocionalmente, né, por conta dessa pobreza menstrual. Né? Então, assim, é muito importante, e é preciso falar de menstruação, principalmente nessa fase, né? Como a gente comentou dos dados, desse menstruar na escola, porque muitas vezes elas vão ter essa menarca durante um dia de aula. Então, como que a escola lida com essa primeira informação? Que às vezes ela não vai menstruar em casa a primeira vez, ela vai menstruar nessa escola. Então, quem é que vai lidar com ela? Quem vai acolhê-la naquele primeiro momento? Porque talvez uma informação que ela não tem em casa, ela possa encontrar na escola. Então, e se ela não foi preparada, ela nunca ouviu falar desse assunto, às vezes que era uma pessoa totalmente divertida, extrovertida, ela fica muito mais retraída, porque ela não se sente confortável com o absorvente que ela está utilizando, ela não se sente confortável em entender o que está acontecendo com aquele corpo. Então, assim, isso tem um impacto direto na sua autoestima, na sua autoconfiança, na realização de atividades físicas, porque ela não sabe o que está passando com ela. Então, nunca foi explicado, né? Porque até mesmo quando a gente fala desse assunto, né, são poucas as pessoas que tiveram sua menarca e foram ao ginecologista. E esse espaço foi um espaço acolhedor, né, que normalmente as pessoas levam os adolescentes, né, para o ginecologista e falam assim, não, ela menstruou, ela não pode engravidar. Então, assim, é como se fosse a porta de entrada para uma gravidez. E é entender que aquilo ali é uma porta de entrada para um novo ciclo que ela vai vivenciar na vida dela. Um ciclo de descobertas, né, da sua confiança, da sua autoestima, que ela vai descobrir novas emoções, lidar com novos hormônios, entender que aquilo ali é um processo natural. É um processo que ela precisa se sentir segura. Então, e quando essas coisas não acontecem, então ela tem efeitos, né, emocionais, principalmente muito grandes, porque esse menstruar na escola, ele também a gente sempre toca nesse assunto porque ele é um espaço que ele precisa ser falado. Porque nesse menstruar na escola, ela vai lidar com os meninos, vai lidar com outras experiências, e aí vem o bullying, né? Então, assim, nossa, de repente vazou. E como que ela se sente naquele primeiro vazamento? Ela não vai querer mais fazer as atividades, ela não vai querer ir para a escola com vergonha, com medo, né? Então, assim, de repente vazar novamente a menstruação. Então, assim, a gente precisa olhar para isso, porque isso vão ter impactos muito grandes lá na frente, né? Porque ela sempre vai se achar que cada vez que ela estiver menstruada, enquanto ela não conhecer, né, o seu ciclo, ela não vai se sentir segura para frequentar espaços, locais públicos, escola, igreja, sair com os amigos, e tem um impacto nessa vida social, né, nessas relações também com os outros, e que isso é uma coisa muito importante da gente falar, elas precisam se sentir seguras, e essa segurança ela vem a partir da informação, a necessidade de informações claras, confiáveis, seguras, e principalmente de dizer que menstruação não é doença, né? Então, assim, menstruação é um processo natural e que as pessoas vão passar por isso, cada uma delas de uma maneira diferente, né? Então, assim, a gente também não pode, nas rodas, né, com adolescentes, algumas meninas falavam assim, nossa, mas para mim menstruar é muito tranquilo. Aí outros falavam assim, não, mas para mim não é tranquilo. Eu me sinto mal, eu me sinto isso. E ela começa a dar vários sintomas, né, de que ela está sentindo durante o período menstrual. E a gente respeitar a individualidade, os sentimentos, o processo que aquele adolescente está vivenciando é essencial para que a gente consiga garantir, né, essa autoconfiança dela durante esse período menstrual, né? Então, assim, é muito importante a gente conseguir olhar para isso. E conforme a gente vai, né, melhorando esses diálogos, a gente vai rompendo esses tabus, né? Porque se ela não falou de menstruação em casa, um dia ela vai falar dessa menstruação em casa. Então, para a gente foi muito interessante, uma vez fizemos uma roda de conversa com adolescentes em São Luís, e a menina falou assim,
Minha mãe nunca me explicou sobre o que era menstruação, sobre como eu podia lidar com isso. Agora, ela fala assim, eu falo sobre a menstruação dentro da minha igreja, e uma igreja conservadora. Então, uma adolescente levando, né, a informação entre pares, a gente consegue potencializar e romper com esse ciclo, né, do tabu, com esse ciclo, né, do preconceito, né, todas essas indiferenças que são causadas. Então, e a gente consegue fazer esse processo também de sensibilização, principalmente com os meninos, de entender que a responsabilidade também é deles. Se tem uma coleguinha que está ali, passou, né, por uma situação que de repente né, vazou a menstruação, então como ele pode apoiar, né? É não rindo, entregando uma camiseta, buscando um espaço seguro, pedindo ajuda, que isso é responsabilidade de todo mundo, se a gente quer transformar, se a gente quer conseguir um mundo mais igualitário, mais justo, que as mulheres, as meninas sejam respeitadas, a gente precisa fazer o engajamento desses meninos, né? Então, a gente vem trazendo isso também como parte desse apoio também socioemocional para esses adolescentes que vivem esse processo do menstruar na escola, dentro dessa primeira fase dessa segunda década da vida. Muito lindo. Nossa, acho que você falou tudo, assim, como a gente pode apoiar, como essa questão da autoestima, né, até do impacto no esporte, em outras atividades, se sentir segura, isso tudo é muito importante. E até algo interessante que você falou, essa questão até de ressignificar, né, que, por exemplo, quando a gente estava no evento do Conexão Favela, a gente viu que tinha mães e filhas em um mesmo ambiente, aí elas dividiram um pouco como foi a menarca e puderam trazer um novo olhar, né, para esse momento, que às vezes não tiveram tanto acolhimento. E aí, entrando nesse assunto, Carol, eu queria que você falasse um pouco também dessa escolha que vocês têm de iniciar a conversa, falando, né, abrindo para quem se sentir confortável, falar sobre sua primeira menstruação e como você acha que esse acolhimento auxilia para ressignificar e garantir a segurança também sobre o tema no longo prazo, assim. Bom, foi muito interessante essa experiência que a gente teve, né, de decidir começar a conversa assim. O quebra-gelo nosso foi: vocês lembram como foi a sua primeira menstruação? E como tinha mães, né, ali já tinha mais anos menstruando, algumas que tinham começado a menstruar há 1 ano, há 2 anos, que era mais recente, mas cada uma com a sua história, né, com a sua relação com esse dia. E isso foi muito interessante porque gerou um ambiente de acolhimento. Então, uma se identificou na história da outra, entendeu que aquilo que aconteceu com ela, tudo bem, acontece com outras mulheres também. Aquilo eu falo, às vezes a situação pode ter gerado uma vergonha por ter sujado a roupa no dia, estar num lugar como a própria escola ou um ambiente social ali, onde seria um lugar mais assim desconfortável para que isso acontecesse, porque aconteceu e não tinha informação e depois teve que ir atrás para entender o que era aquilo, né? E para a gente foi muito interessante gerar esse acolhimento para uma naturalização do assunto, porque a gente vinha trazer algo que é natural, que, né, sabemos que as mulheres vão menstruar, então uma hora isso vai acontecer com você. E aí pessoas que menstruam, né, ainda. Hoje a gente entende que tem que abraçar essa diversidade, e as mulheres ali nesse dia do evento foram se identificando umas com as outras e percebendo que falar sobre isso também pode ser libertador. Então, eu acho que é uma conversa que, às vezes, a mãe com a filha ainda não tinha tido dentro de casa. E se teve, isso foi exemplo para que outras que ouviram que esse diálogo ele é mais comum, ele acontecia, por que não trazer isso para minha casa? Por que não olhar para isso de uma forma mais educativa? Porque se a mãe passou por isso,
compartilhar essa experiência com a filha é uma forma daquilo ser um pouco mais leve para ela. E aí veio para a gente uma questão geracional. Como, né, se hoje a gente já enxerga isso como um tabu, imagina alguns anos atrás como isso era escondido, né? Muitas vezes aquilo... Aí a gente começou a usar os termos, como se falava quando você estava menstruado, e isso gerou até um lugar de descontração, das mulheres rirem, do tipo, nossa, era verdade, falava algo do tipo, tá de Chico, cada região usa um termo, e a gente falava, por que não falar, estou sangrando, estou menstruando, e aí cada uma usava um termo e lembrava da mãe, com a avó, né, que usavam essas terminologias, e de um lugar que era para não falar a naturalidade que é o fato de menstruar, né? Carolina, tem muito razão, não? E eu acho que essa naturalização da menstruação tem que começar em casa, não? Até que você falou da geração da mãe para a filha, isso é essencial. A gente fez bastante pesquisas antes de lançar nossa coleção de primeira menstruação com meninas que acabou de menstruar ou estavam nesta faixa de 12 anos, 13 anos, e fez focus groups tanto com as mães e as filhas, juntas e separado. E foi muito interessante, porque as mães tinham muito pouco interesse em realmente educar, em trazer, e até muitas pessoas que têm muito acesso a tudo, produto, informação, educação, tudo, infraestrutura, e eu vi muito pouco interesse, engajamento e até entendimento da importância disso na vida da filha. E do outro lado, a filha, tipo, vou procurar no Google, vou achar tudo no Google que eu preciso, sabe? Também já começa esse sentimento, então tem muitas camadas até na sociedade, porque a filha já não se sente confortável para perguntar para a mãe também está com essa barreira psicológica de abrir isso, então parece que já deu dia zero, uma coisa que não é natural. E até quando a gente lançou, nosso primeiro vídeo da marca teve esse líquido vermelho, a gente foi uma das primeiras marcas a trazer uma representatividade maior para a menstruação na nossa comunicação, e foi barrado pelo Google, porque o Google falou que foi conteúdo chocante, violento, uma coisa assim. Demorou um pouquinho para a gente tirar. Então, você vê até Google, se as meninas estão procurando no Google, o Google já acha isso coisa que é conteúdo chocante, violento, que a situação está muito maior, não? Mas eu sempre acho que você falou que começa em casa mesmo, não? Como mais que a gente até pode atender essas mães, ou talvez assim, a gente vai fazendo mudança para a próxima geração também. Sim. E muito interessante também entender, né, todos os responsáveis pela, vamos dizer, educação nessa fase, né, como a Rayane trouxe, as meninas passam muito tempo na escola, então até se esses educadores, esses pais têm exigido também da parte da escola, como que isso é cobrado, esse alinhamento, acho super importante. E aí, Rayane, você falou algo também no comecinho sobre essa questão da água, né, do saneamento básico, que eu sei que também é um pilar muito forte na Unicef, e eu queria entender como isso se relaciona com a dignidade menstrual, assim, qual é a realidade hoje no Brasil, se você quiser até falar de alguma região específica. Sei que você está em Manaus hoje, pode falar também da experiência por lá, acho interessante. Sim. Assim, a gente, durante o nosso relatório, né, a gente também pôde identificar que mais de 570 mil meninas não possuem acesso à água canalizada. E por que e como isso impacta, né, diretamente a vida desses adolescentes, né? Porque a gente está falando dessa pobreza multidimensional. Então, essa pobreza multidimensional, ela envolve também as questões de água, saneamento e higiene, né, que elas são fundamentais para a higiene menstrual. Então, assim, é importante a gente olhar, né, que assim, aproximadamente quase 6%, né, isso equivale a mais de 900 mil meninas, não tem acesso à água canalizada, e pelo menos em uma das suas casas, né, então assim, em um dos cômodos, por exemplo. Então às vezes tem uma pia, mas não tem essa água no banheiro. Então assim, às vezes tem água no banheiro, mas não tem água na pia da cozinha. Então, assim, essas informações, elas têm um impacto muito grande, né? Porque, então, assim, quando a gente vai falar
que essas famílias, elas acabam procurando outros meios, né, de fazer esse abastecimento de água. Então, a gente está falando dessas condições onde as pessoas vão armazenar essa água quando tem água. Então, essas condições de armazenamento da água que ela vai utilizar para lavar uma roupa, por exemplo, é totalmente conectada com as questões dessa higiene, da possibilidade de infecções, né? A questão também do saneamento, do descarte adequado, né? Dos absorventes descartáveis. Então, assim, e é preciso a gente pensar, né, que nessa relação de água, saneamento e higiene, a gente precisa promover esses espaços, né, esses espaços seguros para a garantia de uma boa higiene menstrual, né? Então, a gente está falando assim, né, do acesso a sanitários, a banheiros com água, com chuveiro, né? Então, assim, banheiros limpos e apropriados que sejam utilizados durante essa menstruação, né? Que é essencial para a gente evitar qualquer tipo de infecções e outras questões de saúde. Então, a gente falar sobre água, saneamento e higiene com o tema de dignidade menstrual são questões de saúde pública. Então, a gente está falando de direitos, né? Direitos muito maiores, né? Então, assim, e é preciso a gente ter uma ênfase muito importante nessas questões, porque a gente, né, de pensar nossa responsabilidade, né, também de que durante a pandemia a gente acabou voltando bastante para a questão de vamos higienizar as mãos, e a gente falava assim, gente, mas a gente está indo em comunidade quilombola que não tem água, então como que a gente vai fazer isso? Né? Então, assim, como que a gente reforça uma mensagem de cuidado, de promoção, se a gente não tem o direito básico? A água, a vida. Então, assim, a gente precisa, né, sempre estar conectado, porque o direito, o direito à dignidade menstrual, ele vem associado ao direito à água, saneamento, higiene, educação, informação, e é um pacote de direitos, da mesma forma que a gente faz no tratamento à pobreza menstrual, como uma pobreza multidimensional, a gente precisa fazer a garantia desse direito a partir dos nossos direitos multidimensionais também, né? Então, assim, é importante a gente lembrar que a nossa responsabilidade é uma responsabilidade com o todo, com o indivíduo, com o seu coletivo, a comunidade que ele vive, a estrutura dessas condições de infraestrutura, seja no seu ambiente domiciliar, na sua escola ou em espaços públicos, né? Porque também isso é um tema interessante, porque se de repente menstruou na rua, aonde você vai? Os banheiros públicos estão adequados, né, para você fazer um manejo adequado da sua menstruação, né? Então, assim, a gente pensar, né, nessas realidades e considerar todos esses cenários e que há necessidade de investimentos, né, em água, saneamento e higiene para garantia da menstruação, né, e esse respeito a esse processo durante esse ciclo. Com certeza. Não, é isso mesmo que você falou, assim, né? A gente tem até uma frase que utilizamos bastante: direitos menstruais são direitos humanos. Então, combater a pobreza menstrual é combater a pobreza em um nível multidimensional, como você falou, é a gente olhar para a questão da água, do saneamento básico, da educação, da infraestrutura, tudo isso, assim. Eu gostei muito dessa visão super ampla, porque é a verdade mesmo, é a realidade. E aí acho que agora a gente está se aproximando do final, né, dessa conversa maravilhosa. Eu queria muito agradecer a presença de vocês. É muito inspirador falar com duas mulheres que têm tanto a agregar, né? Então, muito obrigada mesmo. Eu queria deixar aqui aberto, tanto para Emily como Carol e Rai, se vocês quiserem deixar uma mensagem final, fiquem à vontade. Eu acho que eu só vou seguir aqui agradecendo vocês, com Gabi. Eu acho que, como empresa de saúde, eu acho na Pientes até eu tenho um Master's em Saúde Pública, né? Eu tenho muito carinho para esse espaço, eu fiz muito trabalho também como ONGs em vários lugares do mundo antes de lançar a marca, e eu vejo muito responsabilidade como marca de saúde de ter a saúde é uma indústria de trilhões de dólares, mas também é um direito humano. Então, para a Pientes, eu acho que a gente tem que ter um papel, se a gente vai vender produtos de saúde, também tem um papel de trazer acesso e ajudar em situações de dignidade menstrual. Então, eu gostaria até convidar vocês,
que nosso público, nossa comunidade, eu acho que a gente tem um público e comunidade muito engajada, que quer ajudar também. Então, o que a gente pode ajudar para adolescentes nessa situação, na visão de vocês? E que recado você deixaria para nosso público? Bom, acho que eu posso comentar aqui, a primeira agradecendo por essa oportunidade, o Conexão Favela, que eu como representante hoje somos muito gratos pelo trabalho em conjunto que a gente fez através da doação da apêndice com a promoção desse evento. A gente está falando aqui de ações que servem para a prevenção, quando a gente está falando de direitos humanos, como o direito, né, à saúde, o direito a essa dignidade menstrual. E eu, como pós-graduando em direitos humanos, eu realmente vejo que estar atuando à frente disso é uma forma de você fazer o seu papel cidadão, de promover esse acesso à informação. Então, acho que isso hoje a Apêndice vem fazendo, e o trabalho de a cada uma calcinha, né, comprada, vocês, que ali a rede, né, de clientes compartilham, vocês dão uma calcinha para uma mulher em vulnerabilidade social. Então, eu acho que vem o apelo, né, para o consumo consciente, das pessoas pensarem nas marcas que elas estão consumindo, que elas estão apoiando, porque essas marcas, e hoje pensar num formato de capitalismo consciente, né? Como o ato de consumir é um ato político. Então, acho que enquanto pessoas aqui, cidadãos brasileiros, a gente precisa pensar por esse lado. E que dessa forma, nossa ação individual, ela tem um impacto coletivo. Então, é por aí que acho que a gente segue. E muito obrigada mesmo por esse espaço. Muito feliz de fazer parte desse diálogo aqui hoje. Gente, eu só tenho a agradecer, né, o convite de vocês, para a gente poder estar aqui trocando, conhecendo a Carol também, essa outra experiência, né, de um outro lugar também, né, porque a gente trabalha aqui bastante com comunidades vulneráveis, um olhar de Amazônia, né, com todas as nossas dificuldades que temos por aqui também, mas é entender também que a gente pode e estamos em um espaço que ele também é um espaço seguro para a gente falar sobre dignidade menstrual, com empresas que estão engajadas na responsabilidade social, né, e essa responsabilidade social está desde o comprometimento com informações seguras, confiáveis, que elas possam chegar, né, e alcançar mais adolescentes, mulheres, pessoas que menstruam, para que elas possam ter essa garantia da sua dignidade menstrual a partir de informações confiáveis, né, além da aquisição, né, de produtos, de insumos que garantam que elas possam viver esse seu ciclo menstrual de maneira segura e respeitosa. Né? Então, eu acho que aqui a gente faz uma conexão com uma grande rede, né, de pessoas que estão engajadas, que querem realmente essa transformação. E essa transformação vem desde o local, né, quando a gente pensa a chegada desses produtos, né, em comunidades mais vulneráveis, e essa responsabilidade social, não somente com o produto, mas também o impacto que se tem isso na vida delas, o impacto ambiental, né, que é importante a gente falar, e é uma pauta que a gente vem trazendo bastante dentro no território da Amazônia, né, da gente garantir as nossas condições seguras, né, de água, saneamento e higiene, respeitando todo o processo, né, do meio ambiente, o ambiente que a gente se relaciona, e como isso também tem um efeito lá na frente. Então, que cada uma dessas ações, elas vão ter um reflexo, e esse reflexo, que ele seja um reflexo positivo, né, principalmente nesses adolescentes, nesses jovens que estão nesse processo, né, de como agentes de mudança, agentes protagonistas, que hoje estamos aqui, Carol, eu, Gabi, Emily, né, aqui dialogando, e que elas também possam, esses outros adolescentes possam estar nesses espaços, né, e falando sobre esses direitos e entendendo que o tabu tenha sido um passado na realidade deles, né, porque a gente também fez a nossa parte, garantiu essa responsabilidade de levar essas informações e garantir um desenvolvimento pleno, seguro e responsável para todos. Então, o compromisso do Unicef também é reafirmar a garantia desses direitos, e a gente se mantém conectada nessa grande rede de responsabilidade. Obrigada, gente.
Ai, muito obrigada, Rani. Obrigada, Caroline. Foi muito lindo a troca, foi muito rico também ouvir de vocês. Eu sei que vai inspirar muitas, muitas pessoas da comunidade da Pinterest e foi um jeito maravilhoso de começar nosso Pinterest Protest hoje. Então, muito obrigada, de coração mesmo.